Olá! Será que teu relacionamento está ficando só no mundo virtual? Como que a gente pode mudar essa situação para você ter um relacionamento do jeito que você sonha, para você amar e ser amada da maneira como você sonha? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo mulheres a atrair amor e ser capaz de criar um relacionamento feliz. Então, se você gosta desse tema, quer aprender mais sobre isso, me segue aqui nesse canal que você vai aprender mais. Pessoal, esse vídeo está inspirado num post que eu fiz lá no Instagram, no meu Instagram Priscila Macanhão, que viralizou. E eu vi o quanto é grande essa dor das pessoas que estão em relacionamento que ficam só no papo, só na conversa, que não evolui. E aí, claro, um monte de gente comentou, muitas pessoas concordando, algumas pessoas discordando, e eu vou trazer aqui para vocês um pouco desse conteúdo para que vocês entendam melhor sobre esse assunto. Primeiro, quando uma pessoa fica falando com você o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, isso demanda um grande tempo da sua vida. E isso dá uma falsa ideia de que você está num relacionamento, você se sente muito próxima dessa pessoa, você se sente ligada a essa pessoa, você sente que você pode contar com essa pessoa. Uma pessoa até me comentou aqui no Instagram que ela tá ficando com um cara. Ficando não, que ela ficou uma vez com um cara, e que depois foi só conversa, 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 que ele chega a mandar mensagem para ela às 3 da manhã, perguntando como é que tá a mãe dela doente, ou seja, dá uma ideia de que é um relacionamento, que ele se importa com ela, mas não chama para um segundo encontro, fica só nesse papo, papo, papo. E aí, gente, o problema disso é você se fechar para as outras possibilidades, você acreditar que você tem alguém, que isso vai virar alguma coisa, porque na maioria das vezes não vira. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que faz com que essas pessoas fiquem nessa conversa, 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 que parece que você está sendo amada. Tem uma pessoa que até me falou, e quando ele fala que ele te ama, como que eu vou sair dessa conversa se ele até me fala que me ama? E aí eu respondo, quem te ama tem atitudes para te encontrar. Então é fácil você diferenciar, porque falar até papagaio fala, mas se eu de fato sinto esse amor, eu quero viver esse amor no mundo real. E aí eu vou querer te encontrar. Então é fácil a gente fazer essa diferenciação. Porém, a pessoa que fala, 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 não é que ela não gosta de você, é porque ela está indisponível para uma entrega maior, uma entrega real, no mundo real. Um relacionamento real demanda mais entrega e muitas pessoas estão indisponíveis para isso. E aí eu vou te dar 3 situações que fazem com que as pessoas fiquem no papo, papo, papo e não vão para o mundo real. E a primeira delas é quando você está falando com um robô. Gente, isso é mais comum do que se imagina, porque a inteligência artificial hoje faz com que eles tenham as respostas perfeitas para falar tudo o que a gente quer ouvir, né? Até uma pessoa falou, e tem homens que são profissionais nisso, que sabem exatamente o que falar para, né, te convencer, te deixar molinha ali e tal, né? Mas tem muitos robôs fazendo isso, tem inteligência artificial fazendo isso. E aí é um problema, porque muitos vão pedir dinheiro, né? Alguns vão ficar na conversa, mas aí eles não pedem dinheiro, às vezes até te mandam dinheiro, mas eles pedem o quê? Fotos, vídeos suas mais sensuais. Veja, tem pessoas, homens, que pagam para ver mulheres mostrando seio, né, fazendo uma dancinha ali mais sensual para ele. E aí você fica na falsa ideia de que você está fazendo para ele. Porque muitas vezes essa pessoa você nem fez uma chamada de vídeo, ou faz chamada de vídeo, mas essas que são da inteligência artificial, é uma chamada de vídeo assim, meio que faz e daqui a pouco já corta, que é aquela coisa super rápida. Você tem que usar a sua intuição para saber se você está falando com uma pessoa real. Quando você de fato não está aberta a ser enrolada, você não é enrolada, mas é que às vezes a gente lá no fundo sabe, mas a gente quer continuar naquilo porque está, me faz tão bem escutar tudo que eu escuto dessa pessoa e aí eu continuo. Então, essa é a situação número 1, você está falando com um robô. E aí, quando é robô, geralmente só manda foto, não tem chamada de vídeo, isso é uma forma fácil de perceber. Às vezes tem uns que ficam só no e-mail, tem uns que falam que só pode conversar dentro de um determinado aplicativo,
porque dentro de um determinado aplicativo, esse aplicativo tem que pagar para participar, né? Um aplicativo que é pago. Então, tem muitas coisas aí que, infelizmente, as pessoas fazem com interesses, assim, complicados, né? Difíceis. Coisa número 2, ele é comprometido. Comprometido. Ah, não, mas ele não é casado. Bom, vamos pensar assim, se for casado, tem muitos casados que ficam só nesse papo. Por quê? Porque isso é uma forma de salvar o casamento. Porque muitas vezes, dentro do casamento, o casamento está monótono, o casamento faz com que ele não se sinta admirado, o casamento faz com que ele não se sinta bem nesse momento da vida dele, né? E o casamento não está fluindo de uma maneira positiva nesse momento, às vezes, porque casamento tem altos e baixos. Tem momentos que, acabou de ter neném, ou que teve uma briga. Então, casamento tem altos e baixos. Só que é importante te dizer que isso não significa que ele vai largar a esposa para ficar com você. Isso significa que ele está fazendo com que esse casamento, ele não tem coragem de trair, por isso que não vai para o mundo real. Apesar de que, claro, né, isso já é uma traição, mas assim, ele acha que não é uma traição ficar só nas palavras, que é menos traição que trair de uma forma encontrando. Mas o fato é que ele está traindo a esposa, mas está mantendo o casamento, porque assim ele encontra aquilo que falta no casamento fora e consegue se manter dentro desse casamento, porque ele não tem coragem de trair e muito menos de terminar. Muitas vezes isso não vai ficar claro para você que ele está em um casamento, mas muitos e muitos homens casados fazem isso e é por isso que não podem se encontrar. Tem alguns que têm namorada e tem alguns que têm, sei lá, uma ficante, uma pessoa que eu estou conhecendo, mas que ainda não está muito certo, então eu estou deixando uma outra aqui parada na gavetinha ali para eu ter uma outra pessoa. E aí tem também, né, nesses casos todos é muito importante isso, por quê? Porque para todo mundo que está nessa conversa que é tão gostosa, por que é tão gostosa, né? Gera todos esses dopamina, serotonina, tudo isso dentro de nós. Por quê? Está alimentando ali a nossa autoestima, fazendo a gente se sentir bem com relação a nós mesmos. Então, todo mundo quer ficar nessas conversas. Tanto que muitas vezes as pessoas fecham os olhos para a ideia de que talvez ele seja comprometido, para a ideia de que talvez seja um robô, porque está me fazendo bem e eu fecho os olhos porque eu quero continuar assim. Porque, na verdade, eu também, muitas vezes, não dou conta de uma entrega maior. Você que está aí se enganando é porque, na verdade, isso é o que você dá conta e você está confortável nessa situação. Até uma pessoa comentou aqui, ela falou assim, eu vivo só no virtual com o meu ex, tem 7 anos. A gente se curte muito, temos muita intimidade, mesmo assim sou inteligente o bastante para separar as coisas, mesmo sabendo que se eu quiser, a hora que eu quiser sair com ele, dá sexo, mas ele sabe que não vai rolar, pelo menos por hora, e ele super respeita, até mesmo sabendo que eu ou ele, de repente, podemos conhecer uma pessoa e querer firmar um namoro na real. O que sustenta essa amizade, entre aspas, é a admiração e o respeito. Vivemos nesse mundinho há 7 anos e está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque nenhum dos dois está disposto e aberto e querendo uma entrega real, profunda, né, onde a gente de fato se coloca vulnerável. Todo ser humano tem necessidade de conexão. Então a gente quer ficar nessas conversas. Eu quero ter alguém com eu possa me relacionar, mas num lugar seguro, né? Então esse é um lugar seguro e é por isso que os dois estão ali, mas o combinado não sai caro. Então os dois estão conscientes que é isso que a gente quer, é isso que a gente está disponível. Essa ideia que depois a gente pode conhecer uma pessoa e querer firmar, a possibilidade é pequena porque por isso, né? Porque na verdade no inconsciente as pessoas não querem isso mesmo, né? Não querem tanto isso. Ela até respondeu, realmente por enquanto não. Outras coisas que eu percebi aqui nos comentários, algumas mulheres falando assim: nossa, comigo não acontece, eu sou homem. Se ele fala com 50, eu falo com 1 milhão. Então, isso mostra uma grande ferida, um medo de se entregar, né? Então, realmente, as pessoas não estão dispostas a se relacionar de verdade. E isso faz com que a gente, como reflexo, encontre mais pessoas que estão nessa, que só dão conta do virtual. Várias falando aqui, eu converso com vários, eu sou homem também e tal. Então, quer dizer, o problema, gente, é se fechar para outras possibilidades. Então, se você está conversando com várias, se você não está parando a sua vida para ficar só
no mundo virtual ali, tá tudo bem. Agora, o que eu quis trazer aqui foi esse excesso de virtual e pouco do real. Teve uma outra pessoa até que comentou, mas e como é que vai ser quando for o homem que vai virar teu marido? Não pode ficar conversando? Eu não falei em momento nenhum, gente, que não pode ficar conversando. É gostoso conversar. O que eu chamei atenção aqui nesse vídeo foi você ficar só no virtual por muito tempo. Quanto que é muito tempo? Não sei, gente, mais que um mês só de papo, 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 se vocês estão na mesma cidade, é muito estranho. Não faz sentido nenhum. Se vocês estão na mesma cidade, ficar mais de um mês só conversando e não se encontrar. Mostrem disponibilidade, desculpa. As pessoas não querem, essa pessoa não é a pessoa que vai se tornar teu marido. Por quê? Porque para virar marido, o cara tem que ter muita atitude. Os dois têm que querer muito, estar muito dispostos, muito abertos a essa entrega. Então, não existe isso. Eu vou ficar, sei lá, 3 anos só no virtual. Podem ter exceções, lógico que tudo na vida tem exceções, mas, gente, isso está claramente mostrando uma indisponibilidade sua também. Isso só vai mudar quando você resolver a sua própria indisponibilidade, tá? Porque a mulher que está disponível, ela não fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses só de papo, sem essa. Não, então, beleza, isso tá para mim tá muita enrolação, então eu quero algo real, para mim não dá. Porque quando ela tem esse posicionamento, o homem precisa também se posicionar e ter atitude. Então, quando for o homem que vai casar com você, se você se posicionar e falar, olha, desculpa, mas para mim ficar só no virtual não tá legal e tal, enfim, eu vou me abrir aqui para outras possibilidades. Se é que vocês estão, que tem conversas que tá rolando eu te amo, que tá rolando juras eternas, que tá rolando papo de casamento. Então, às vezes é bom esclarecer, olha só, eu vou me abrir para outras possibilidades, conversar com outras pessoas, porque, infelizmente, a gente só tá no virtual. E aí, cuidado, porque as pessoas vão vir com desculpas, tá? Então, esse foi o primeiro, robô. Segundo, cara que tá comprometido de uma forma ou de outra, né? E o terceiro, pessoas com feridas emocionais. Ou seja, eu tenho uma ferida tão grande aqui, ó, que eu não suporto que ninguém venha fazer esse carinho que eu estou fazendo aqui na minha mão. Que ninguém venha e chegue muito perto dela. Imagina, gente, se você tem uma ferida gigantesca aqui e eu chego e fico fazendo assim, não dá uma aflição, um desespero? Meu Deus, você vai tocar na minha ferida, tá louca? Não, tá louco? Não pode, fica longe. E essa distância, para muitas pessoas, é o virtual. Para algumas pessoas, só fica no sexo e tal e vai embora. Então, teve gente ali, alguns homens que comentaram, eu só como e vou embora, hahaha, né? Como se isso fosse uma coisa de malandrão. Mas, na verdade, está mostrando o quê? Está mostrando que eu não suporto que ninguém chegue muito perto do meu coração. Meu coração está machucado. Então, as pessoas que aguentam um relacionamento, que dão conta de se entregar, de viver isso, são pessoas que dão conta de que alguém se aproxime do coração delas. São pessoas corajosas. São pessoas que estão abertas para, de fato, viver essa vida, experienciar tudo que a vida tem para trazer e para nos trazer para a nossa evolução. Então, feridas emocionais são um problema. Então, quando eu tenho feridas emocionais, isso faz com que eu não deixe ninguém chegar muito perto de mim. Então, tem muitas pessoas que falam, hoje em dia, os homens só querem sexo. E eu vejo que hoje em dia, achar os homens que só querem sexo já tá até ficando difícil, porque a maioria só quer o que? O virtual. Porque tá tão machucado, que essa distância só do emocional, só do sexo, já é perto demais para mim. Eu preciso ficar lá mais longe ainda, só no virtual mesmo, tá? Aí eu me resolvo aqui sozinho. Por isso que daí fica pedindo nudes, fica pedindo videozinho, não sei o quê, porque não consegue, não dá conta nem dessa distância, tirar só o emocional e ficar só no sexual. Então, atenção para isso. Então, nada errado de conversar é muito gostoso, mas nós precisamos trazer para nossa consciência isso. Se para mim está confortável ficar conversando com alguém e ficar só no virtual por tanto tempo, tem algo que eu preciso olhar também em mim, porque não adianta eu ficar querendo convencer o outro, mas a gente não vai se encontrar, não sei o quê, porque o fato é que se para mim está confortável, de fato eu estou confortável com uma pessoa que só quer virtual. Algo em mim quer essa distância, precisa dessa distância. E aí, muito provavelmente, é essa questão que eu falei, das feridas emocionais, porque você está muito ferida, né? Você já se machucou muito em relacionamentos anteriores, ou lá na sua infância, que nosso maior amor de todos é pela mãe, depois pelo pai. Então, às vezes, tem algumas feridas ali que fazem com que você não consiga deixar ninguém se aproximar muito do seu coração.
ou também a questão do compromisso. Eu já estou comprometida. Não, Priscila, eu sou solteira, mas não é bem assim. Às vezes nós estamos comprometidas porque nós não fechamos bem um relacionamento anterior, tem um relacionamento anterior que não foi bem encerrado, não foi encerrado com amor, com honra, não foi bem encerrado, ou também temos compromisso com, às vezes, a mãe, às vezes o pai, e eu tenho isso muito, estou muito focada, minha vida está muito focada em salvar a minha mãe, salvar meu pai, ou ajudá-los, ou criticá-los, então meu foco está na minha família de origem, eu não tenho essa abertura para olhar para a minha vida. Enfim, tem muita coisa aí que mostra o porquê dessa situação, mas o que eu quero trazer aqui de ponto é, não é por acaso, nada é por acaso. Se você tem alguma coisa que repete na tua vida, ou seja, eles sempre querem ficar só no virtual, ou eles nunca chegam até mim, ou eles só querem sexo, saiba que isso está mostrando algo sobre você que precisa ser cuidado. E é cuidando de você que você vai mudar as situações que você atrai, que você está vivenciando. É através da sua mudança. Então, busque a sua mudança. Se você precisar de ajuda, pode me procurar. Eu faço sessões individuais, onde a gente pode analisar aí melhor qual é a sua situação e o que é que você está vivendo que pode ser, que está trazendo essa situação, né? Tinha mais uma questão aqui que eu queria mostrar para vocês. Tem uma pessoa que perguntou aqui: e como ser diferente? Não conversa, então? E aí eu respondi: temos que dosar a conversa, abrir espaço de tempo e principalmente espaço no teu coração, conforme as atitudes da pessoa fora do mundo virtual. Então é isso que conta. Quais são as atitudes dessa pessoa fora do mundo virtual? Porque falar é fácil. Então tem gente que fala: não, mas ele diz que me ama. Não, mas ele está me mandando dinheiro. Então, aliás, se ele está te mandando dinheiro, tenha certeza de que ele não está mandando dinheiro porque ele está querendo vídeos, fotos. Isso é um grande problema, tá? Um grande problema. Tem gente que está fazendo isso e que está comunicando com pessoas que, na verdade, nem têm a identidade certa que eles estão conversando. Então, o fato é que não tem que parar de conversar. Tem até uma pessoa que comentou sobre ghosting. Então, não, nós precisamos falar o que nós sentimos, ter responsabilidade sobre as pessoas que nós estamos cativando, os sentimentos que nós estamos cativando. Só que o problema é que você cuida da tua parte, só que você precisa também se proteger, porque tem gente que está falando, e a mulher, ela é conquistada por essas palavras. O homem não é conquistado por essas palavras. E aí que está o grande problema. Então eu quero deixar aqui como mensagem final de que essas conversas, elas fazem a mulher se apaixonar muito rapidamente. Dão uma ideia de que você já está num relacionamento quando você não está. E aí você para de se relacionar com outras pessoas. Isso não é legal. É legal você abrir espaço no teu coração conforme as atitudes fora do mundo virtual. Então não é que precisa parar de conversar, você precisa simplesmente dosar as conversas. Se você percebe que está ficando só no virtual, que a pessoa de fato não tem um impulso de ir para a vida, né, de fato de tornar isso real. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o seu joinha e já segue o canal aí para receber mais vídeos como esse. É isso. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.